Bom, nessa aula a gente começa a ver distorções radiométricas causadas pelo próprio equipamento, pelo próprio sensor, né? Como exemplo, a gente tem aqui vários detectores com funções de transferência diferentes, né? Então, idealmente, um detector ele tem uma relação linear entre a radiância de entrada e o número digital de saída. Nem sempre isso aqui vai ser verdadeiro, né? Nem sempre essa relação vai ser linear. Além disso, um conjunto de detectores ele pode ter aí detectores com ganhos ou com funções de transferência ligeiramente diferentes entre si. Então, esse é um exemplo. Para a gente entender como é que alguns dos erros ocorrem, a gente precisa entender um pouco sobre como os detectores funcionam, como funcionam os chips, né? Existem detectores quânticos e detectores termais, basicamente. Os detectores quânticos são feitos de silício e a gente vai ver que a gente tem basicamente dois tipos de arquitetura, digamos assim, os CCDs e os CMOS. Mas todo detector, o funcionamento dele parte do efeito fotoelétrico, né? De uma maneira simplificada, o que significa o efeito fotoelétrico? Quando a radiação eletromagnética atinge a matéria, ela emite elétrons, que são chamados fotoelétrons. Então, toda vez que a radiação eletromagnética atinge uma matéria, alguns elétrons são liberados. Bem, existem algumas particularidades, né? Essa liberação depende da frequência da radiação eletromagnética. Para frequências muito baixas, independente da intensidade da radiação eletromagnética, o efeito não ocorre. Conforme a gente vai aumentando a frequência, a gente passa a ver a atuação do efeito fotoelétrico, né? Essa frequência de corte, ela é característica do material e do arranjo atômico desse material também. Outra característica é que a, a energia dos fotoelétrons liberados ela é proporcional à frequência da radiação eletromagnética que está que está chegando na matéria. Então, quanto mais energético for a radiação eletromagnética que está chegando, mais energéticos vão ser os fotoelétrons liberados. A quantidade de fotoelétrons liberados, ela não depende, não varia. Bom, varia um pouco com a frequência também, já que é um processo de estimação, né? Então, quanto maior a frequência, quanto mais energéticos forem os comprimentos de onda chegando aqui, maior a probabilidade de se contar um elétron, né? Então varia um pouco também, mas basicamente o aumento na intensidade da radiação eletromagnética produz um aumento de desprendimento de fotoelétrons, mas não altera a energia desses fotoelétrons, tá? E qual que é a ideia então dos sensores, né, por trás disso, utilizando o efeito elétrico? A ideia é, de alguma maneira, capturar esses elétrons que são libertos e depois fazer uma estimativa da quantidade desses elétrons aqui. Então, se eu tiver, por exemplo, um dispositivo com uma carga positiva, né, ele pode atrair esses elétrons para si e depois um processo de estimativa da carga
ou da energia desses elétrons pode ser feito, tá? Então, basicamente, é isso que acontece, né? Aqui a gente tem, então, uma ilustração de um arranjo matricial de células sensíveis à radiação eletromagnética, né? Então aqui cada um desses retângulos aqui funciona como um pixel e aqui a gente tem a energia chegando num pixel e posteriormente essa energia ela é quantizada para uma escala de números digitais que são representados depois na imagem. Bom, existem duas arquiteturas de chip, os CCDs, que são os Charge Coupled Device, e os CMOS. Né? No caso dos CCDs, os CCDs são mais utilizados em sensoramento remoto orbital, em câmeras orbitais, e no caso de câmeras fotográficas, o mais comum é a gente ter um sensor do tipo CMOS que é mais barato. Bom, a ideia é a seguinte, né? Usando essa analogia aqui com baldes d'água, então vamos supor que eu queira coletar os pingos de chuva, né? Então eu posso ter aqui um arranjo matricial desses baldes e a posição de cada balde é um pixel na imagem e esses baldes ficam por um tempo coletando a água da chuva. Esse tempo que eles ficam coletando é o tempo de exposição da câmera, né? Bom, em seguida, a água coletada nesses baldes, que são os elétrons, né? Ela precisa ser estimada. Como que isso normalmente é feito? É feito através de um registrador serial colocado aqui abaixo da eletrônica. Então aqui a gente tem o topo da imagem, né? E aqui a parte de baixo da eletrônica. Então como é que funciona? Linha a linha, os baldes, né, vão sendo despejados, o conteúdo desses baldes vai sendo despejado nesse registrador serial, conforme aqui a gente tem a nossa esteira aqui, né, empurrando esses baldes para baixo aqui. Uma vez que essa linha toda foi depositada no registrador serial, o que acontece é que esse sinal ele depois é medido, né? Na prática, o que acontece é uma amplificação do sinal, o processo de estimativa, né, da voltagem e a conversão analógica digital para tons de cinza ou unidades analógicas para digital, né? Através de um conversor. Aqui a gente tem uma imagem de microscópio de um chip, né? Então aqui a gente tem os pixels, né? A área onde estão os pixels do sensor, e aqui embaixo a gente tem justamente o registrador serial. Aqui é uma região onde o sinal depois é amplificado, né? E aqui é toda a eletrônica de leitura desse sinal depois. Então esse processo aqui ele vai acontecendo linha a linha até que todas as linhas tenham sido lidas e aí a gente tem uma estimativa da quantidade de energia eletromagnética que chegou na imagem, né? Bom, como é que funciona isso, né? Se a gente der uma olhada aqui nesses cortes transversais do chip, então a gente tem aqui um pixel, né? Por exemplo, um pixel e aqui é outro pixel. Então a radiação eletromagnética que chega aqui e provoca a ejeção de elétrons, né? A gente precisa de um espaço onde são coletados esses elétrons. Então tem uma voltagem positiva sendo gerada aqui que vai atrair esses elétrons liberados para essa posição aqui. Esse espaço chamado de well, ou poço, né?
a gente pode pensar nisso aqui como os baldes. Então, os baldes vão enchendo de elétrons aqui em cada uma das posições correspondentes dentro do pixel, dentro da imagem, aliás, né? Então, aqui a gente tem um pixel e aqui um pixel adjacente. Bom, como é que funciona depois na hora de ler isso aqui, né? As voltagens vão sendo alternadas, né? Então aqui, ó, os pixels estão presos nesse gate Φ2 aqui, que tem uma maior voltagem. Então depois, ao se aplicar uma voltagem maior aqui no gate Φ1, os elétrons vão sendo transferidos de pixel a pixel, de linha para linha, até que eles sejam lidos no registrador. Então é dessa maneira que acontece. No caso do sensor CMOS, a ideia é bem parecida, só que a grande diferença do CMOS é que eles possuem circuitos adicionais mais complexos montados em cada pixel. Estes circuitos eles permitem que a carga seja amplificada em medida e também convertida, né, em uma escala aí de tons de cinza em cada pixel. O ponto negativo disso é que a área útil, né, sensível do sensor, ela diminui porque é preciso ter mais componentes eletrônicos nos pixels. Isso depois se traduz, ou pode se traduzir, num range dinâmico menor ou na existência de ruídos nas imagens, né? Normalmente, o silício ele é sensível a radiações eletromagnéticas na faixa entre 0,3 e 1,1 micrômetro. Tá? A voltagem de saída para cada pixel, em seguida, ela é convertida em unidades do conversor analógico digital, em ADU, ou em tons de cinza. A quantidade de elétrons coletados ou fótons recebidos necessária para produzir um tom de cinza é conhecida como ganho do detector. Um exemplo de ganho típico, né, de um CCD é 10 elétrons por ADU, ou seja, para produção de um tom de cinza é preciso ou são precisos 10 elétrons coletados pelo pixel. Outra característica do sensor, que é bastante importante, é a sua eficiência quântica. A eficiência quântica é a razão entre os fótons que atingem o CCD e aqueles que são realmente detectados e armazenados pelo instrumento. Então aqui, por exemplo, a gente tem algumas curvas de eficiência quântica para alguns equipamentos. Aqui a gente tem 3 tipos de CCD. Então a gente percebe aqui que esse CCD, por exemplo, aqui, dessa curva vermelha, ele tem uma sensibilidade variando lá de aproximadamente 400 nanômetros até mais que 1000 nanômetros. Então chega lá desde do azul até os comprimentos de onda do infravermelho de ondas curtas. Aqui, por exemplo, para comparação, é a eficiência quântica do olho humano. Então a gente percebe aqui que a nossa sensibilidade varia na faixa do visível, né? E que a maior sensibilidade está justamente aqui, ó, na faixa do verde. O full well capacity, ou a capacidade total, né, do poço, ou na nossa analogia do balde, né, que é a capacidade total dentro de cada pixel de armazenar elétrons, ela também é importante, né? Então, essa capacidade total, ela dá a quantidade de carga que o pixel pode armazenar. Então, por exemplo, um CCD Kodak com pixels de 9 micrômetros de área tem capacidade máxima de armazenamento de 85.000 elétrons por pixel. Um CCD Site com pixels de 24 micrômetros tem capacidade de 350.000 elétrons por pixel.
Isso aqui vai influenciar na velocidade com que o pixel fica saturado, né? Quanto maior a capacidade do máxima do pixel, né? Obviamente mais elétrons eu consigo armazenar lá e vai demorar mais para esse pixel ficar saturado. Quando acontece essa saturação e a quantidade de elétrons excede a capacidade máxima do pixel, pode acontecer uma difusão de carga, ou seja, um vazamento dessa carga para pixels adjacentes, que também vai provocar aí uma distorção radiométrica, né? E nós temos também como outra característica o ganho em intervalo dinâmico. O ganho a gente já percebeu que é a quantidade de elétrons necessária para gerar um tom de cinza na imagem. Tá? Então, por exemplo, a gente tem aqui uma curva de ganho, né, do CCD, e a gente tem aqui uma variação, né, em função aqui da quantidade de fótons detectada, e aqui a gente tem o sinal do conversor analógico digital. Então, nesse caso aqui, o conversor analógico digital ele possui 15 bits, o que permite então valores entre 0 e 32.767 tons de cinza. O ganho desse detector aqui é de 4,5 elétrons por unidade digital ou por tons de cinza. A capacidade máxima de armazenamento dele, ou full well, é de 150 mil elétrons por pixel. Né? Então a gente percebe aqui, né, que esse detector aqui ele tem uma saturação em termos de capacidade máxima de 150 mil elétrons e uma saturação em termos de conversor analógico digital em 32.767 tons de cinza. Aqui a gente percebe uma análise da linearidade desse sensor. Ó. Então a gente consegue perceber aqui que esse sensor começa a deixar de ser linear, ó, antes de atingir a saturação por quantidade de elétrons e antes de atingir a saturação por unidades do conversor analógico digital. Isso aqui é importante saber, né? Porque a gente pode ter alvos na imagem, objetos muito brilhantes, por exemplo, na imagem, que estão saturados e a gente não percebe isso, né? Então, o ideal seria trabalhar usando um sensor desse aqui, né? Com objetos que tivessem um brilho menor do que a faixa de não linearidade do detector, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, o usuário teria um certo número de pixels com valores não lineares na imagem, como exemplo, picos de brilho em estrelas, né? E não saberia disso. Então é importante conhecer o range de linearidade do sensor e se certificar de que ele atinge a saturação antes de entrar nessa zona de não linearidade, ou a saturação, né, pela quantidade máxima de pixels, ou a saturação pela unidade analógica digital. Tá? Aqui a gente tem alguns outros exemplos, né? Então aqui a gente tem dois sensores com ganhos diferentes. Aqui a gente tem 2,2 elétrons por tom de cinza e aqui 1,8 elétrons por tom de cinza. Aqui a gente tem a marcação na saturação, né, da capacidade máxima de elétrons em 1,5 vezes 10 a quinta elétrons, e aqui a gente tem o valor de saída e a saturação em números digitais. E a gente pode perceber então que a gente tem uma não linearidade do detector aqui, ó, que começa antes de atingir a saturação. Já nesse detector aqui, a não linearidade ela começa
depois de atingir a saturação do conversor analógico digital. Então, nesse caso aqui, a gente estaria tranquilo trabalhando com essas imagens, mesmo com os tons de cinza maiores da imagem, sabendo que eles não estariam saturados. Tá? Bom, a gente já percebeu então que o ganho é a relação de elétrons, da quantidade necessária de elétrons para gerar um tom de cinza. E associado a esse ganho, a gente já tem um primeiro ruído, que é o ruído de discretização. Tá? Então, se a gente tem... Porque a precisão na discretização ela vai depender justamente do ganho. Né? Então, por exemplo, se a gente tem um CCD com uma capacidade máxima de 90.000 elétrons e um conversor analógico digital de 16 bits, o ganho vai ser estimado como a razão entre 90.000 elétrons por 65.536 tons de cinza. Isso vai me dar 1,4 elétrons por tom de cinza, o que é uma quantidade bastante baixa, né? É um erro baixo se a gente pensar que a precisão, como é um processo quantizado, né, a precisão é de um tom de cinza. Então a gente vai ter 1,4 elétrons por tom de cinza. Já num segundo caso, se a gente tiver aqui, por exemplo, um CCD com 8 bits, ou em que a saturação ocorre 255 tons de cinza, né? E uma capacidade máxima de elétrons de 100.000 elétrons, isso me resulta num ganho de 350 elétrons por tom de cinza. Tá? Então a gente tem aí que a precisão ela é menor aqui, né? Porque a gente tem um passo muito maior em elétrons do que aqui. Esse detector aqui a gente tem passos de 350 elétrons e aqui de 1,4 elétrons. Então essa incerteza ela é, na verdade, ela é conhecida como ruído de discretização. Então olha só, para entender um pouco melhor esse ruído de discretização, né? Vamos supor que a gente tem um CCD que opera em dois regimes de ganhos diferentes. Um sendo de 5 elétrons por tons de cinza e o outro de 200 elétrons por tons de cinza. Tá? Para um pixel coletando 26.703 fotoelétrons, a gente tem como tons de cinza de saída 5.340 para o primeiro detector e 133 para o segundo detector. Como os conversores apenas trabalham com valores inteiros, ou seja, para gerar um tom de cinza, esse primeiro sensor aqui precisa de 5 elétrons, e para gerar um tom de cinza, esse segundo precisa de 200 elétrons, a gente vai estar perdendo aí 3 elétrons no primeiro caso e 103 elétrons no segundo caso. Né? E além disso, a gente tem uma certeza aí, ou um ruído de discretização de 5 elétrons no primeiro caso e de 200 elétrons no segundo caso. Normalmente, o ganho do CCD ele é definido pela eletrônica e ele não pode ser alterado. Normalmente, para se contornar essa limitação, é aplicada uma amplificação do sinal, né? Para que isso atue como uma mudança de ganho, mas na prática o ganho é o mesmo. E por fim, a gente tem o intervalo dinâmico, né? Do CCD ou do CMOS. Então, o intervalo dinâmico do equipamento é a amplitude dentro da qual ele opera ou para a qual ele é sensível, no caso dos nossos chips, né? Então esse intervalo dinâmico ele é a razão entre a capacidade máxima do pixel e o ruído de leitura que a gente vai ver posteriormente, né? Basicamente o ruído de leitura é um ruído associado a cada vez que a imagem é lida. Então se a gente fizer essa razão a gente chega no intervalo dinâmico da imagem. Então como ou do sensor, né? Como exemplo, se a gente tiver uma capacidade máxima de 100.000 elétrons e um ruído por leitura por pixel de 10 elétrons, então a gente tem aí um intervalo dinâmico de 10.000 elétrons. Então é isso.